Bom, então vamos lá no vídeo de configuração do sistema de portaria híbrida. Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Porque eu gosto de explicar em detalhes. Então, por isso que eu peço para vocês, prestem atenção, assiste com carinho, né, esse conteúdo que eu faço para vocês. Inclusive é um conteúdo bem complexo, né, ao ponto de ser considerado até uma aula. Então, senta com calma, anota, né, as informações que vocês desejam aprender, porque é um vídeo um pouco extenso. Então, se você for assistir ele de uma maneira muito rápida, né, não vai conseguir aproveitar aqui 100% as informações e vai gerar, na maioria das vezes, dúvidas que, com certeza, eu vou acabar aqui já falando no vídeo e às vezes você acabou pulando aquela informação. Então, por isso que eu falo para vocês, é um vídeo longo, é um tutorial, é quase uma aula praticamente, é uma aula gratuita, já vale inclusive o like. Então, a gente vai começar aqui a explicar como que é a configuração. Se você quer aprender a ligação, eu já fiz um vídeo de como que liga, né? Como que eu estruturo aqui a parte, preparo, né? Toda essa parte de ligação, como que eu ligo a ata da comp, ligo o facial, como que eu preparo a minha central também para interligar aqui o ata da comp. Então, eu tenho um vídeo aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, inclusive no final do vídeo eu vou deixar também o encarte para você poder assistir o conteúdo de ligação física. Aqui é um vídeo de configuração, depois de todos os produtos já ligados, beleza? Vamos lá então. Lá no meu condomínio, né, a minha central ela já vai estar em funcionamento como a da bancada aqui. No caso, ó, vou digitar o ramal 101 que eu configurei, né, para chamar um número de apartamento, por exemplo, está chamando meu TDMI, né? Eu tenho lá o meu XPE instalado na rua, digito o número do ramal, está chamando os apartamentos, então é o típico funcionamento padrão de uma central analógica. Nesse modelo específico aqui é uma Comunique 48, mas pode ser qualquer central analógica da Intelbras. Pode ser da linha CP, pode ser da linha Comunique, pode ser da linha Collective também. Então, esses três segmentos ali de centrais da Intelbras podem fazer parte desse sistema de portaria híbrida. Eu estou aqui com o facial, né, um controlador de acesso com reconhecimento facial, um modelo específico é o 5532. Eu também estou com a tela TVIP, que é a TVIP 2221 da família 2000. Lembrando que a lista de dispositivos compatíveis eu vou deixar também na descrição do vídeo. Qual facial eu posso utilizar, William? Qual modelo de tela eu também posso utilizar? Posso mesclar entre os modelos? Eu posso, tá? Usar um modelo de facial, usar um modelo de tela, em outro apartamento, outro modelo de tela diferente, eu posso mesclar, não tem problema nenhum. Desde que sejam os equipamentos da lista que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também para não gerar perguntas, certo? Vamos lá então, começar com a configuração. A primeira configuração que eu vou fazer é de exportar toda a informação que está contida aqui dentro da minha central em dois formatos de arquivo que o ata da comp vai saber ler e o controlador de acesso também vai saber ler. Então tem que gerar dois tipos de arquivo que eu vou extrair aqui da minha central para poder fazer esse tipo de conversão ali e todo mundo começar a gerar chamada. O software que eu vou usar é o TPI V2, tá? O TPI V2, ele é o próprio software da Intelbras para configurar as centrais de comunicação analógica. Então, qualquer central analógica que eu tiver ali, seja da linha CP, Comunique ou Collective, eu uso esse software para configurar e é ele que eu também vou utilizar para fazer a conversão da tabela e gerar aquele arquivo que eu falei para vocês. Então, esse software é gratuito, tá, pessoal? Está disponível lá no site da Intelbras, só instalar no computador e seguir aqui a vida com as configurações. Então, eu vou selecionar o modelo da minha central. Notem aqui ó, que eu tenho vários modelos de centrais, eu tenho que escolher o modelo exato que eu estou pretendendo conectar. No meu caso aqui é uma Comunique 48. Eu venho em selecionar. Detalhe, tá? Eu estou com o cabo USB conectado aqui na minha central. Esse modelo específico é um cabo USB, aquele padrão de impressora, sabe? Se eu não me engano, acho que é USB tipo B. Me corrija se eu estiver errado, mas enfim, é aquele modelo de cabo USB padrão de impressora para esse modelo específico. Eu sei que, por exemplo, a Comunique 80, se eu não me engano, é o cabo micro USB, tá? Então, cada modelo de central tem um tipo de cabo específico, aí tem que olhar no manual, tá bom? Para a gente poder saber qual é o cabo exato. Voltamos aqui, então, a partir do momento que o cabo USB está conectado aqui,
no meu computador e o Windows ele reconhece, ele já dá essa mensagem aqui, ó, de porta de comunicação aberta com sucesso, beleza? Eu dou um OK. O que que eu vou fazer? Eu vou receber a configuração da minha central. Então, agora eu vou fazer um upload, né, de toda a informação que está configurada aqui dentro da minha central Comunique. Então ele vai começar, né, a fazer o download, né, receber todas as informações. Vamos aguardar aqui a gente fazer esse sincronismo aqui com o software. Deixar rodar aqui para vocês verem que é rápido, certo? Aí, deu. Quando terminou de fazer o processamento, eu só dou um OK. Beleza, então eu já estou dentro aqui da minha central, já recebi todas as configurações, né? Se eu for ver aqui, por exemplo, em ramais, ó, todos os ramais que eu configurei da minha central. Ramal 201 físico, eu configurei como 101, 201, né? Eu tenho o ramal físico 203 que eu configurei como 300, ou 204 como 400, enfim. Aqui são os ramais flexíveis. Mas o que eu quero de importante mesmo para fazer a conversão desse documento está aqui na aba de outros. E eu vou vir aqui, ó, na integração IP analógico. Então aqui ele vai gerar um arquivo automático, dois arquivos, tá? Um arquivo vai ser dedicado para o ATA da comp e o outro arquivo vai ser dedicado para o vídeo porteiro. Notem que ele tem a opção aqui, ó, de primeiro vídeo porteiro e segundo vídeo porteiro, porque o ATA da comp consegue receber até dois equipamentos IP, ou seja, dois vídeo porteiros. Então, se eu vou trabalhar só com um, eu faço a configuração só no primeiro. Ah, eu vou trabalhar com dois, eu já faço os dois arquivos, que quando eu fazer o download, ele vai gerar arquivo para um vídeo porteiro com o final 1 e o outro arquivo para vídeo porteiro com o final 2. Vamos começar aqui, ó. Primeira informação que eu tenho que ter é o IP do ATA, tá? Então eu já tenho que saber qual é o IP que o ATA pegou. Então, eu já sei que o meu ATA aqui, ele é o final 10.0.1.50. Eu fixei esse IP dentro do ATA, depois eu mostro para vocês aonde que eu fixo, tá? Então isso é importante, manter fixo o IP dos equipamentos. Então eu já sei que aqui o IP do meu ATA é esse cara aqui, que é o final 50 da minha rede 10. Eu vou dar um Ctrl C e vou aqui colocar um Ctrl V, certo? Já inseri a informação. IP do meu vídeo porteiro. Eu também tenho que ter essa informação aqui. Lembrando, tá, pessoal, que todos os equipamentos aqui eu fixei o IP, para não acontecer de desligar o meu roteador e eles voltarem com outro endereço, e aí toda a configuração que eu apliquei aqui no meu ATA, né, ou nessa tabela de conversão, se perca, porque daí o IP do equipamento mudou. Então eu não quero que isso aconteça, eu fixo o IP dos meus equipamentos. Feitas essas informações, basicamente é só isso que eu vou fazer, tá? Se eu não tenho o vídeo porteiro aqui, eu não preciso adicionar. Deixa eu ver se ele não vai me gerar uma mensagem de erro aqui, mas vamos clicar em gerar o arquivo. Beleza? Ó, ele gerou essa janela aqui na aba Download, está na área de trabalho, ele vai gerar uma pasta de integração híbrida. Vou deixar aqui em Download, tá? Selecionar a pasta. Vou fazer o download aqui dentro da pasta de downloads mesmo aqui, tá? Fica mais fácil de eu achar. Selecionar pasta. Beleza, ó, o arquivo foi gerado e salvo com sucesso. Deixa eu dar uma confirmada lá se o arquivo na aba de download apareceu, ó. Tá aqui, ó. Pasta conversão e tá aqui, ó, informativo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um tipo de arquivo Pro Cap 320X e um tipo de arquivo Pro Facial. Se, por exemplo, eu tivesse também com um XPE, né, ele também gerou um arquivo aqui, ó, tá vendo? Ó, XPE, é esse tipo de arquivo que eu vou usar para o meu XPE, por exemplo, 3200 IPFace. Mas no nosso caso aqui é o facial da linha SS. Então, esses dois arquivos que a gente vai usar. Beleza, pessoal? Então, a gente já fez a primeira etapa. Agora, a segunda etapa é o quê? Jogar esses arquivos de configuração para dentro dos nossos equipamentos. Vamos começar com o nosso ata da comp, tá? Eu vou entrar na página web dele com o final 50, vou fazer o login padrão, tá? De fábrica é usuário admin, a senha admin. É importante alterar isso aí, tá? Eu não vou alterar porque aqui é apenas um teste de bancada.
que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa aba de administração. Antes de começar, tá, pessoal? Ó, na rede aqui, tá? Eu fixei o IP aqui, tá bom? Eu deixei ele fixo para trabalhar nessa faixa aqui, ó, para ele não alterar, beleza? Eu desabilitei o DHCP, tá vendo? Ó? Deixei em estático. Se deixar em DHCP, ele vai alterar esse IP toda hora e eu não quero isso. Vamos lá então aqui, voltando para administração. Na administração, eu vou vir aqui, ó, upload de arquivo para configuração e download. Então, eu venho aqui em escolher arquivo, venho aqui na tabela conversão e eu venho aqui, ó, nesse arquivo que foi gerado no CAP 320X. Clico duas vezes em cima dele e eu faço upload. Espero carregar o arquivo. Ó, o arquivo foi importado com sucesso. Clique aqui para voltar. Beleza. Quando eu fiz esse upload, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma reinicialização do meu equipamento para que as informações que eu enviei se tornem efetivas. Eu venho aqui, ó, tá vendo? No canto superior, reiniciar, clico aqui em reiniciar, dou o OK e espero o equipamento agora dar o seu reboot. Eu não preciso nem voltar mais nele, tá? Então deixo ele aqui reiniciar de maneira automática. Próxima etapa que a gente vai fazer aqui agora é no controlador de acesso. Então, eu estou aqui na página web dele através do IP, tá? Eu estou tudo em rede local, tá, pessoal? Meu computador está na mesma rede que todos os equipamentos aqui. Então, eu venho aqui com o usuário admin, coloco a senha de acesso do meu equipamento e dou um entrar. Beleza, estou dentro aqui do nosso controlador de acesso. Ah, tem um detalhe extremamente importante aqui para falar para vocês. O facial, para eu realizar essa integração, ele precisa estar atualizado na última versão disponível no site da Intelbras. Então, às vezes eu tenho um modelo como o 5532 que está nas primeiras versões ainda, inclusive ele não tem nem essa interface gráfica aqui verdinha que eu vou mostrar aqui agora para vocês, é uma interface mais antiga. Então, é importante fazer a atualização do facial para que ele possa se comunicar através do CIP 2.0, que é a base de serviço aqui para realizar a comunicação com o ata da compra, certo? E aí depois eu venho aqui, ó, na aba de agenda telefônica. Em agenda telefônica, o que eu vou procurar? Eu vou procurar um informativo aqui para importar o arquivo que eu gerei, ó. Tá vendo aqui, ó? Rola um pouquinho a página, venho aqui nesse ícone de importar. Ele vai buscar o arquivo, que é esse ponybook facial, dou um duplo clique nele, aguardo carregar e importado com sucesso. E aí eu dou um OK. Tá vendo aqui, ó? Ele gerou o arquivo para cada ramal físico ali, né, analógico. Ele gerou um arquivo IP para ele poder passar pelo ata da comp. Então ele sabe que o ata da comp trabalha com IP50, então ele gerou um formato de chamada para ele poder executar a conversão ali com a central. Feito isso aí, pessoal, é só dar aqui um aplicar. Beleza. Eu fiz o aplicar, então, teoricamente, já está tudo configurado. Vamos voltar aqui novamente a nossa tela aqui para mostrar para vocês. Bom, em teoria, se tudo ocorreu bem aqui na nossa configuração, quando eu chamar o apartamento 101, por exemplo, aqui no meu facial, ele vai redirecionar a chamada ali para o nosso TDMI. Vamos abrir aqui, ó. Eu vou abrir o ícone de chamada, não sei se vai dar para todo mundo pegar aí, ó. Vou abrir o ícone de chamada, clico aqui em cima do telefone, ok? E aí eu vou digitar o número do ramal. Eu vou digitar aqui 101, certo? Digitei 101 e eu vou realizar a chamada. Vamos ver, leva um tempinho. Ó, tá chamando. Chamando o meu TDMI aqui. Mais uma vez, vou desligar. Vamos chamar um outro ramal? Se eu não me engano, acho que é o 201. É outro TDMI, tá? Vou chamar aqui, ó, agenda, vou digitar aqui, ó, 201
e eu vou realizar a chamada. Está chamando um outro apartamento, se eu tivesse. Bom, então essa configuração aqui seria aplicada para todos os apartamentos que eu tenho cadastrado aqui na minha central. Se eu tivesse 48 apartamentos, no momento que eu fosse discar o número flexível que já estava configurado aqui na minha central, o facial iria executar a chamada normalmente. Então, deu para ver aí que, apesar de ser um vídeo um pouco longo, vocês viram que a configuração ela é bem simples, né? Não é nada complexo assim. Vamos lá então, agora seguindo a sequência. E se eu quiser adicionar uma tela? Por exemplo, aquele apartamento 303, por exemplo, ele decidiu que ele não vai ser mais optante em ter o TDMI. Então ele quer eliminar o TDMI e colocar uma tela. Uma informação também muito importante. A partir do momento que eu atualizei a minha facial para trabalhar na nova versão de CIP 2.0, que é o que estamos utilizando aqui para conversar com o ATA da Comp, eu também preciso atualizar a minha tela TVIP 2221 para também trabalhar com a nova função de CIP 2.0 dos nossos controladores de acesso. Essa atualização está disponibilizada gratuitamente lá no site da Intelbras. Então, por exemplo, se eu adquirir a TVIP 2221, eu vou lá na aba da Intelbras, lá nos equipamentos, né? Lá na aba de downloads, eu vou lá em firmware e aí eu executo o procedimento de atualização da minha tela. Lá, inclusive, gera um PDF passo a passo para você poder fazer a atualização da minha tela. É importante. Se eu não atualizar a minha tela, ela não consegue se comunicar com o meu facial no modo CIP 2.0. Às vezes você fica batendo a cabeça ali, seguindo a configuração, tentando adicionar a tela no facial e não consegue por conta de simplesmente uma atualização, certo? Então a atualização é necessária, tanto para o facial quanto para a tela, beleza? Aqui na aba de configuração, lá no IP Utility, quando eu for configurar a nossa TVIP, né, quando eu entro dentro dela, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colocar uma posição de ramal para ela. Então, no caso aqui, eu tenho que colocar o número 303, que é o apartamento flexível, né? Simulamos ali que é o apartamento 303. E eu tenho que colocar Jogra Velha 0, tá bom? Tem que colocar exatamente dessa maneira. Em sala 303, Jogo da Velha 0. Feito isso, eu dou um aplicar, certo? Seleciono aqui a tela e beleza, salvei a minha configuração. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui novamente, aqui na aba de intercomunicação. Deixa eu atualizar aqui, tá, pessoal? Porque eu acho que ela deve ter desconectada. Não, não desconectou não. Então aqui em agenda telefônica, aí eu vou ter que vir adicionar manualmente. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar. Eu vou colocar o número do ramal, que é o 303. Tempo de ring, eu posso colocar, sei lá, é o tempo de chamada, tá? Quantas vezes vai ficar chamando a tela. Vou colocar aqui umas 10, vai, só para a gente testar. Primeiro número chamado, eu tenho que colocar o IP da minha tela. Tempo de ring é só o tempo que ela vai ficar chamando. Se eu quiser que ela fique 10 segundos executando a chamada para o apartamento, eu configuro. Se eu quiser 20, eu configuro também. Se eu quiser um tempo menor, eu posso inserir, desde que o tempo mínimo seja de 5 a 60 segundos. Nome do bloco, eu posso colocar bloco 1. Número do andar, posso colocar o número do andar respectivo ao apartamento. Então, por exemplo, o bloco é 1, mas o andar é o andar 3. Sei lá, vamos colocar aqui como um terceiro andar. E aí eu dou um OK. Feito isso, aqui na minha agenda, né, a minha tela ela vai aparecer, né? E eu venho aqui agora em salvar. Vou aplicar aqui a configuração. Apliquei, beleza. Então, teoricamente, a configuração da nossa tela lá para o apartamento 303 foi realizada com sucesso. Bom, então a gente vai abrir aqui então o menu de chamada, vou digitar aqui o número 303, certo? 303 e vou clicar para chamar. Aí começa a chamar a nossa tela aqui, ó, em vídeo porteiro.
Então, ó, deu tempo de chamada de 10 segundos, e aí ele dá a mensagem que não responde. Se eu quiser aumentar esse tempo de chamada, eu posso também. Então aqui eu replico essa informação, esse mesmo tipo de configuração, eu vou replicando para as outras telas. Detalhe é que daí eu preciso estruturar uma rede interna, como eu expliquei para vocês no vídeo de ligação física, né? Aí essa rede vai depender da maneira que eu conseguir levar minha infraestrutura. Pode ser por rádio, pode ser por Wi-Fi, pode ser por fibra ótica, enfim. Aí é eu que vou definir desde que seja uma rede local onde todos os equipamentos conversem na mesma faixa de IP. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo da configuração, né, do sistema de portaria híbrida. Eu espero que tenha sido claro, né, as informações aqui de configuração. Apesar de ter sido um vídeo longo, teoricamente o conteúdo foi relativamente rápido, né? Então, vale muito a pena aí, se você puder me ajudar, deixar o like, né, que isso ajuda demais, né, incentiva muito a que eu possa produzir mais conteúdos como esse para vocês, né, tutoriais técnicos. Muitas das vezes você tem que pagar um curso aí para poder aprender um conteúdo como esse, e aqui você está podendo contemplar ele de maneira gratuita. Tudo que eu peço para você é só um like, deixa um comentário aqui também, se você puder deixar um apoio para a gente aqui também, ou alguma dúvida que eu vou ter o maior prazer aqui em ajudar todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.